E aí, doutor Guilherme, esse segundo ponto que a gente separou aqui tem tudo a ver com o que você falou aí do escopo. Porque a gente colocou que o segundo erro é não saber o que a sua contratação contempla. Muitos clientes vêm, às vezes, claro, gente, isso é normal, tá? Eu não estou criticando, porque eu também faço isso quando eu vou contratar alguma coisa. Eu vou comparar, eu vou procurar, às vezes, mais de uma empresa e vou trazer. Nunca ficar leiloando preços, mas olha, eu queria entender, porque eu fiz orçamento num outro lugar e aqui eu estou conseguindo um preço X, eu tenho tal condição. Só que quando a gente vai ver, a gente está comparando o quê? Maçã com laranja, e não laranja com laranja. Laranja com laranja, ok, vamos ver qual que é melhor, qual que é mais docinho, o que, que dá para melhorar e tal. Mas, às vezes, o cliente vai olhar ali, vou dar um exemplo clássico, que a gente trata ali normalmente dentro da maioria dos nossos pacotes, né? Resposta de RFE. Né? E que aí o cliente não pergunta, às vezes, na hora de contratar, eu consegui aqui $1.000 mais barato. Beleza. Deu uma RFE, né? Infelizmente, hoje tem sido comum, apesar de que também essa semana a gente está aqui comemora aí, né? Aprovações também sem RFE, que está sendo uma constante aqui também no nosso escritório. Mas aí, na hora que a pessoa volta para o advogado, 7 mil, 10 mil, a resposta da RFE. Algo que ele não perguntou ou não se certificou e o vendedor ele só fez questão de falar, não, olha aqui, o meu está mais barato, consigo mais um desconto e tal, e vamos fechar, fechou. Não contratou, por exemplo, a resposta da RFE e depois pagou mais caro por isso, né? Por isso, hoje a gente tem um cuidado, hoje dentro da nossa proposta comercial, né, doutor Guilherme, a gente tem, assim, pacotes ali que vão do Light, o Silver, o Gold, o Platinum, mas a pessoa saber exatamente o que ela está contratando em cada um deles. Assim, olha, isso aqui está incluído, isso aqui não está, isso aqui é por sua conta. Não, neste momento, às vezes não faz sentido. Por exemplo, o cara está com um orçamento mais justo e ele ainda está fazendo consular, está tranquilo, não está preocupado com status, ele só quer ver se o 140 dele vai ser aprovado, vai ter um pacote para ele. Não, eu quero tudo, quero RFE, estou nos Estados Unidos, preciso fazer o ajuste agora, né? Já tem outro pacote. Então, assim, saber exatamente o que você está contratando. Exatamente, né, gato por leve. E olha só, eu vou falar uma coisa aqui. Pessoal, se você está contratando algum advogado de imigração, entenda como funciona a advocacia nos Estados Unidos. Ou você cobra por hora, ou você cobra pelo serviço. Só existem essas duas formas de cobrar. Ou tem uma terceira forma, que é aquele que cobra por contingência. Então, só cobra se vencer o caso. E tem aquele que fala assim, você pagou, é tudo devido a mim, eu não devo nada de volta a você. Eu já vi contrato assim também de advogado de imigração, tá? Então, assim, são essas formas que você tem de cobrar. O nosso escritório, por exemplo, a gente cobra por hora e aí a gente atribui valor máximo por serviço. Então, por exemplo, o B2NW 140, o máximo que vai chegar a 12 mil, a gente está cobrando por hora, a gente está tirando esses 12 mil a cada hora, mas se passar para 20, 30 mil em termos de horas, a gente não vai te cobrar isso, a gente vai ficar no máximo ali nos 12. Essa é a forma como nós cobramos, certo? Existem outros que cobram por serviço, e aí eles precisam especificar no contrato a cada step. Então, quando fizermos isso, 5 mil é devido. Quando fizermos isso daqui, mais tanto é devido. Quando a gente fizer isso, mais tanto é devido. Então, por exemplo, nós, B2NW, 13. Cada hora que a gente for trabalhando, a gente vai tirando o seu processo. Se daqui a 5 meses você fala assim, desistir, não quero, a gente vai ver quanto de hora que a gente trabalhou no seu processo. Se dos 13 que você deu, a gente tiver trabalhado 10, a gente vai falar, olha, toma aqui de volta os seus 3, porque nós trabalhamos horas suficientes para isso. O que normalmente acontece, Ale, eu até peguei um processo recente, depois que a gente protocola, a gente já trabalhou $32 mil em hora. Só que a gente, obviamente, só vai cobrar não os vai 13 faturar iniciais. aquilo, não vai ser um complemento do retainer, né? É isso que eu ia falar, porque em alguns casos eu imagino que a gente vai passar e vai passar muito, né, do valor. A julgar pelo valor da hora do advogado, do legal assistant, dos demais funcionários envolvidos. E a quantidade de horas, porque, legal, foi aqui aprovado, o cliente, né, foi super rápido com documentação e a gente também conseguiu ali produzir e foi respondido sem RFE, está aprovado, e vamos dizer, é um ajuste de um casal. É totalmente diferente de um processo, às vezes, que vai ter uma RFE extensa, com bastante coisa, aí vai revisar com o Valério de novo, aí depois a gente vai fazer ali um ajuste para 5 pessoas da família, mais os formas, e mais preenchimento, mais revisão, ou seja, com certeza estourou esses 13 mil aí de honorários Exatamente. E além, ao infinito e além, tipo
Exatamente. Então, na prática, a gente precisa sempre de ser muito claro. E aí, uma das coisas que eu venho conversando com o comercial é da gente ser muito claro naquilo que a gente está cobrando. Então, hoje, como é que a gente faz? Hoje, você sabe quanto que você está pagando por cada coisa. Cada serviço. Então, ó, você está pagando o I-140 tanto, você está pagando o I-485 tanto, você está pagando o I-130 tanto. Gente, porque o certo é o advogado fazer isso. Esse é o correto. Né? Claro, no final o advogado ele vai te mostrar quanto você está pagando para cada um, e aí ele vai falar, olha, isso aqui é tudo. Né? Mas a gente mostra, o cap para um I-140 é tanto, o cap para um I-485 é tanto, o cap para tal é tanto. Então a gente vai mostrando isso para você ter noção daquilo que você está contratando efetivamente. Então, assim, a gente está falando como a gente faz aqui. Você que está assistindo a live, que tira dúvidas aqui com a gente, você não tem que contratar um Lopes Law, mas o que a gente está te orientando é que, ao contratar, verifique bem o que está contemplado e principalmente o que não está contemplado, porque dificilmente o vendedor vai te falar, e aí, como o Dr. Guilherme falou, a nossa orientação aqui é que esteja, aliás, está escrito na nossa proposta, até porque eu ajudei nessa redação, então está lá escrito, outros serviços serão demandados durante o seu processo. Exemplo, tradução de documentos. Olha, as taxas não estão incluídas. Então, assim, vai estar tudo ali também descrito para você o que não está incluído, porque isso é mais honesto da nossa parte. Mas se a gente fosse olhar como uma técnica de venda, o ideal é só ficar falando, olha, tem isso, tem aquilo, e não falar para você o que não tem. Mas a gente não acha isso correto. Por quê? Porque toda pessoa que se preze num processo desse, ainda mais que a gente está falando de milhares de dólares, né? Literalmente, infelizmente, com o real ali enfraquecido, né? Então a pessoa ela vai fazer conta, puxa vida, ela precisa saber que daqui X meses ela vai gastar os $700, que se ela quiser o Premium Pro é mais 2.500, ela precisa saber dessas informações. Não adianta eu falar com você, não, tá tudo, fica tranquilo, fecha aqui comigo, nós vamos dar uma entrada, você vai parcelar e esquece. Não, você precisa se preparar para mais essa e essa despesa, então esteja atento o que está incluído e o que não está.